A música estava ensurdecedora. Luzes giravam pelo salão da mansão como um espetáculo artificial de cores e excessos. Garrafas de bebida cara se acumulavam nos balcões, risadas altas se misturavam ao cheiro forte de álcool, e dezenas de jovens circulavam entre mesas de apostas improvisadas, sofás de couro e mulheres vestidas como se aquela noite fosse eterna. No centro de tudo, Luca ria alto. Jogava fichas sem contar. Apostava sem pensar. Erguia a taça como um rei que nunca havia perdido nada na vida. Aos 20 e poucos anos, rico, famoso por ser filho de um dos maiores ídolos do futebol mundial, Luca acreditava que o dinheiro era infinito, que os limites eram apenas uma ideia vaga, e que consequências eram algo que só existia na vida dos outros. Mais uma rodada. Ele gritou, com a voz embriagada de confiança. A multidão respondeu com gritos e aplausos. Celulares o filmavam. Amigos o cercavam. Garotas riam ao seu lado. Tudo girava ao redor dele. Até que o portão da mansão se abriu. No começo, ninguém percebeu. Depois, alguns convidados olharam com curiosidade. Um homem caminhava lentamente pelo jardim iluminado. Não usava roupas de grife. Não tinha seguranças ao redor. Seu rosto estava sério demais para aquele ambiente de festa. A música continuava alta. Mas, pouco a pouco, os olhares se fixaram nele. É o Roberto Carlos. Alguém sussurrou. A música diminuiu. As conversas foram morrendo. O DJ, sem entender exatamente o que estava acontecendo, baixou ainda mais o volume. Em segundos, o salão antes barulhento caiu em um silêncio constrangedor. Roberto Carlos caminhou até o centro da festa. Luca olhou, surpreso, e depois riu com desdém. Até aqui você vem me controlar agora, pai? Roberto Carlos não respondeu de imediato. Apenas observou ao redor. Viu as garrafas espalhadas, as mesas de apostas, os jovens bêbados, o dinheiro sendo tratado como lixo. Seu olhar então voltou lentamente para o filho. Então é isso, disse ele, com voz contida. É assim que você vive. Luca deu de ombros. Eu vivo do meu jeito. O dinheiro é meu. Roberto Carlos respirou fundo. Tirou do bolso interno da jaqueta alguns documentos dobrados com cuidado. Caminhou até a mesa de apostas e os lançou ali, no meio das fichas e das garrafas. O papel deslizou sobre a mesa. O silêncio se aprofundou. Luca pegou um dos documentos ainda sorrindo, como quem aceita uma brincadeira. Mas o sorriso foi se apagando aos poucos. Seus olhos percorriam as linhas enquanto o sangue parecia sumir de seu rosto. Bloqueio de contas. Execução de dívidas. Penhora de bens. Ordem judicial. Isso é alguma piada? Ele perguntou, rindo nervosamente. Você tá tentando me dar susto? Roberto Carlos olhou diretamente nos olhos do filho e disse, diante de todos. A partir de hoje, você não é mais o filho de um homem rico. Porque a nossa família faliu. O impacto foi imediato. Uma taça caiu da mão de alguém. Um dos amigos de Luca engasgou ao beber. Duas garotas se entreolharam, sem saber o que dizer. Alguns riram, achando que aquilo era uma encenação absurda. Para com isso, Roberto Carlos. Isso deve ser brincadeira, disse alguém. Mas o olhar de Roberto Carlos não tinha nada de brincadeira. Eu perdi tudo. O salão mergulhou num silêncio pesado. Luca sentiu o coração disparar. Isso é mentira. Você é o Roberto Carlos. Você tem contratos, imóveis, empresas. Tínhamos, respondeu ele. Tudo isso está sendo tomado para pagar dívidas. O constrangimento se espalhou pelo ambiente como um vírus invisível. Amigos de Luca começaram a recuar aos poucos. Uns fingiram atender o telefone. Outros apenas desapareceram sem dizer nada. As garotas que até minutos antes sorriam para ele deram passos discretos para trás. Luca sentiu o rosto queimar. Você tá fazendo isso de propósito. Ele gritou. Você me colocou nessa situação para me humilhar. Roberto Carlos deu um passo à frente. Humilhação é ver um filho jogar a própria vida no lixo. Luca se aproximou com raiva, o rosto vermelho, os olhos cheios de ódio. Você é um fracassado. Berrou. Você destruiu tudo. Arruinou minha vida. O nome Roberto Carlos ecoou pelo salão como uma blasfêmia. A partir de hoje, disse Roberto Carlos, com a voz dura, você vai aprender a viver sem meu dinheiro, sem meu nome e sem a minha sombra te protegendo. Luca empurrou a mesa com violência. Garrafas, copos e fichas se espalharam pelo chão. Eu não preciso de você. Gritou. Eu nunca precisei.
Eles ficaram frente a frente. Eu não pedi para ser seu filho, Luca cuspiu. Mas você tinha a obrigação de me dar a vida que eu merecia. E você falhou. Por um instante, Roberto Carlos pareceu menor, mais cansado, mais humano. Talvez eu tenha falhado, respondeu em voz baixa. Mas não da forma que você imagina. Luca virou as costas. Some daqui, antes que você destrua o resto da minha noite. Roberto Carlos permaneceu parado por alguns segundos. Ninguém disse uma palavra. Então ele se virou e saiu da mansão da mesma forma silenciosa com que entrou. A música voltou a tocar. Mas a festa jamais recuperou o clima. Um a um, os convidados foram embora. Luca tentou rir. Tentou continuar. Mas acabou sozinho. Naquela noite, ele voltou para casa sem amigos, sem aplausos, sem certeza alguma. Na manhã seguinte, o interfone tocou com insistência. Senhor Luca, a polícia está aqui. Seu corpo gelou. Os agentes entregaram os documentos oficiais. O carro de luxo seria recolhido. A mansão seria interditada. As contas estavam, de fato, bloqueadas. Minutos depois, o carro era levado diante de seus olhos. Luca ficou parado na calçada, segurando os papéis com as mãos trêmulas. Tentou ligar para o pai. Chamava. Chamava. Nada. Tentou ligar para a mãe. Nada. Com fome, entrou em uma lanchonete simples. Um hambúrguer e um refrigerante. Pediu. Como vai pagar? Perguntou o atendente. O cartão foi recusado. 2 vezes. Se não tem dinheiro, não pede, disse o atendente em voz alta. As pessoas riram. Lucas saiu sem dizer uma palavra. No fim da tarde, voltou para a antiga casa da família. Simples. Esquecida. Bateu a porta. A mãe abriu, cansada. O que está acontecendo? Ele perguntou. Ela hesitou por alguns segundos. Seu pai não te contou? Disse que faliu. Mas eu achei que era loucura. Ela respondeu com os olhos marejados. Não é. Ao entrar, Luca percebeu que quase não havia móveis. Pela janela, viu algo que o paralisou. Roberto Carlos chegava com roupas velhas, suado, carregando sacos pesados nas costas. Ele está trabalhando? Luca sussurrou. Desde hoje de manhã, respondeu a mãe. Naquela noite, Luca deitou no chão duro do quarto. Sem luxo. Sem silêncio confortável. Sem certeza alguma. Pela primeira vez na vida, ele teve medo do amanhã. O sol entrou pela janela sem cortina com uma crueldade que Luca não estava acostumado. Não era a claridade suave filtrada por vidro fumê e blackout caro do antigo quarto da mansão. Era luz forte, direta, invadindo o pequeno cômodo e batendo em seu rosto como um tapa. Ele abriu os olhos devagar, sentindo o corpo pesado, as costas doloridas pelo colchão fino e deformado apoiado sobre uma base improvisada. Por alguns segundos, Luca ficou simplesmente deitado, olhando para o teto manchado de umidade. As rachaduras desenhavam linhas irregulares em direção ao canto, onde a pintura descascada deixava à mostra um reboco amarelado. Aquele ambiente era tão estranho e ao mesmo tempo tão real que ele precisou respirar fundo para se lembrar de tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. A mansão, o carro, a festa, os amigos, os gritos, os documentos sobre a mesa. A voz de Roberto Carlos dizendo que a família tinha falido. As contas bloqueadas, a humilhação no restaurante, a chegada à casa simples onde a mãe o recebeu com olhos cansados. Parecia um pesadelo longo demais para ser mentira, mas duro demais para ser verdade. Do lado de fora do quarto, ele ouviu passos, o arrastar de uma cadeira, o som de uma porta de armário batendo com cuidado. O cheiro de café fraco começou a se espalhar pelo ar. Lucas se levantou devagar, sentindo os músculos protestarem. Estava exausto, e ainda assim parecia não ter feito nada digno de tanto cansaço. Na cozinha pequena, a mãe estava em pé, de avental surrado, mexendo numa panela sobre o fogão. Sobre a mesa havia apenas um pedaço de pão amanhecido cortado ao meio e 2 xícaras de café ralo. Ela se virou quando o ouviu entrar. Bom dia, disse, com a voz baixa, mas tentando forçar um sorriso. Bom dia, respondeu ele, coçando a nuca, sem saber onde colocar as mãos. Lucas se sentou à mesa. Olhou para o pão, para o café, para as paredes gastas, para a geladeira pequena com alguns ímãs velhos. Era como se ele tivesse sido arrancado de um mundo e jogado em outro sem aviso prévio. Um mundo onde cada detalhe gritava que nada ali era garantido. Come, insistiu a mãe, empurrando o prato em sua direção.
Você vai precisar de forças. Ele pegou metade do pão e deu uma mordida. A massa estava seca, mas pela primeira vez em muito tempo ele sentiu o pão como algo precioso. Não porque estivesse gostoso, mas porque sabia que não havia muito mais o que comer. Mãe, começou ele, sem saber exatamente como continuar. Isso é sério mesmo? A gente perdeu tudo? Ela ficou em silêncio por alguns segundos, mantendo os olhos no café que mexia devagar. Seu pai vinha enfrentando problemas há muito tempo. Luca. Dívidas, más decisões, negócios que não deram certo. Ele tentou te proteger disso. Talvez por tempo demais. Proteger? Luca riu. Sem humor. Ele me jogou num buraco. Não foi só ele que cavou esse buraco, respondeu a mãe, com delicadeza, mas sem fugir da verdade. Você também gastou muito, viveu como se o dinheiro nunca fosse acabar. Luca apertou os lábios e desviou o olhar. Do lado de fora, o barulho de um motor velho chamou a atenção dos dois. Um caminhão pequeno, com a pintura desbotada, parou em frente à casa. A buzina soou 2 vezes. Luca se levantou e foi até a janela. Viu Roberto Carlos saindo pela porta lateral da casa, vestindo uma calça simples, camiseta desbotada e botas gastas. Ele carregava uma mochila pequena e um boné nas mãos. O rosto, que já tinha as marcas do tempo, parecia ainda mais cansado. Ele caminhou até o caminhão, que esperava com a traseira aberta. Luca apertou as mãos em punhos sem perceber. Onde ele vai? Perguntou, sem tirar os olhos da cena. Trabalhar, respondeu a mãe, calmamente. Trabalhar como? Carregador, ajudante, o que aparecer. Luca virou-se, atônito. Ele é o Roberto Carlos. Ele não precisa disso. Precisa, sim, disse ela, encarando o filho. A gente precisa pagar contas, precisa comer, precisa sobreviver. Luca sentiu uma indignação subir pelo peito, quente e descontrolada. Então quer dizer que toda a fortuna sumiu assim? Que ele deixou isso acontecer? Que ele jogou a nossa vida no lixo? A mãe suspirou fundo. Nada some de um dia pro outro, filho. A gente é que não vê os sinais. Luca voltou a olhar pela janela bem no momento em que o pai subia na carroceria, ajudando a organizar alguns sacos e caixas. O motorista gritou algo, eles trocaram poucas palavras e o caminhão arrancou, deixando uma pequena nuvem de poeira para trás. No silêncio que ficou, Luca sentiu um misto de raiva e algo que ele não estava disposto a admitir: vergonha. Pouco depois, a mãe colocou uma sacola nas mãos dele. Vai se trocar. Hoje você vem comigo. Pra onde? Ele perguntou, desconfiado. Pro mercado. Ele franziu a testa, sem entender. Fazer o quê? Ajudar. A gente precisa de dinheiro. Luca deu uma risada curta, incrédula. Você tá brincando, né, mãe? Eu não vou trabalhar em mercado. Vai, sim, respondeu ela, sem elevar a voz. Ou acha que vai viver aqui sem fazer nada? Ele quis dizer que sim. Quis dizer que não era lugar para ele, que ele não tinha nascido para aquilo, que aquilo era humilhante. Mas quando olhou para o rosto da mãe, para as olheiras profundas, para o jeito como ela tentava se manter firme, as palavras morreram na garganta. Mais tarde, já de roupa simples, ele caminhava ao lado dela pelas ruas do bairro. As calçadas eram irregulares, cheias de buracos. Carros velhos passavam devagar. Crianças brincavam com bola de plástico. O mercado ficava a algumas quadras dali. Uma mistura de feira livre com galpão, cheio de barracas, gritos, gente indo e vindo com sacolas nas mãos. Luca sentiu um certo desconforto assim que entrou. O cheiro de peixe, frutas, fritura e suor se misturava no ar. O chão estava úmido, escorregadio em alguns pontos. Vendedores gritavam preços, clientes discutiam descontos. Aqui, disse a mãe, apontando para uma barraca de legumes e verduras. Eu ajudo Dona Marta aqui. Você vai ajudar também. Dona Marta era uma senhora de cabelos presos num coque rápido, avental cheio de manchas e um olhar ao mesmo tempo cansado e vivo. Ela sorriu ao ver a mãe de Luca, mas seu sorriso diminuiu um pouco ao ver o rapaz. Então esse é o famoso filho do Roberto Carlos, comentou, sem maldade, mas com curiosidade. Luca sentiu o rosto esquentar. Agora é só o Luca, respondeu a mãe, com um sorriso triste. Bom, Luca, disse Dona Marta, entregando-lhe uma caixa de tomates. Começa levando isso lá para o fundo e organizando nas prateleiras. Tenta não derrubar, porque eu pago por cada tomate amassado. Luca pegou a caixa com certa dificuldade. Não estava acostumado com peso.
Nunca tinha carregado nada além de malas de viagem que alguém sempre pegava para ele. Deu 2 passos e quase tropeçou, sentindo o braço tremer. Tá pesado demais isso, reclamou. Pesado é trabalhar a vida toda, retrucou Dona Marta, sem olhar para ele. A caixa você acostuma. Ele resmungou algo baixinho, mas continuou. O chão molhado não ajudava, e ele teve que se equilibrar com cuidado. Colocou a caixa no lugar indicado e, ao se levantar, percebeu uma gota de suor escorrendo da testa até o queixo. Era a primeira vez em muito tempo que ele suava por esforço físico e não por dançar numa festa. Ao longo da manhã, Luca carregou caixas, organizou frutas, puxou carrinhos, recebeu ordens de todos os lados. Um cliente reclamou que ele estava demorando. Outro se irritou porque umas laranjas caíram no chão. Em certo momento, um homem gritou: "Ô, garoto, acorda! Isso aqui não é passeio, não." Luca apertou os dentes, contendo a vontade de responder à altura. Em outro tempo, ele mandaria o sujeito calar a boca, talvez até jogaria dinheiro na cara dele e sairia de cena. Mas ali, naquele mercado, naquela nova realidade, ele percebeu que não tinha essa opção. Quando pediu água, Dona Marta apontou para uma garrafa velha, compartilhada entre todos. "Bebe rápido e volta, que ainda tem muito para fazer." O calor aumentava. O barulho parecia não ter fim. A cada nova tarefa, ele sentia o corpo reclamar mais. Ainda assim, havia algo quase hipnótico em ver as pessoas batalhando por cada nota, por cada moeda, discutindo centavos como se fossem ouro. Ao final da tarde, ele se aproximou da mãe, que conversava com Dona Marta. "Pode ir fechando aí", disse a senhora mãe de Luca. "E toma, isso é o de hoje." Ela colocou algumas notas e moedas na mão da mãe, que olhou para o valor com um misto de gratidão e resignação. "E eu?" perguntou Luca, sem conseguir evitar. Dona Marta deu de ombros. "Você ajudou a sua mãe. É assim que a vida funciona por aqui. Se quiser mesmo ganhar o seu, amanhã, se chegar cedo, eu vejo se tem mais coisa para você fazer." No caminho de volta, Luca caminhou em silêncio. A mãe guardou o dinheiro numa pequena carteira e o segurou com cuidado, como se fosse algo muito frágil. "Isso é tudo?" ele perguntou, incapaz de esconder a surpresa. "É o suficiente para hoje", ela respondeu. "Dá para comprar algumas coisas pro jantar, pagar parte de uma conta. Amanhã a gente vê o resto." Luca balançou a cabeça, inconformado. "Isso é nada. Para quem nunca precisou contar, parece nada", ela disse, com suavidade. "Para quem só tinha isso, já é alguma coisa." À noite, quando chegaram em casa, Luca encontrou Roberto Carlos sentado na sala, com uma toalha jogada sobre os ombros, o rosto suado, as mãos ainda um pouco sujas de poeira. Ele parecia ter encolhido alguns centímetros. Seu olhar, porém, ainda guardava uma firmeza silenciosa. "Como foi?" perguntou ele, olhando rapidamente para o filho. "Cansativo", Luca respondeu, largando a mochila num canto. "E ridículo. Bem-vindo ao mundo real", disse Roberto Carlos. Luca sentiu a raiva crescer de novo. "Você parece feliz com isso, né? Parece satisfeito em me ver sofrendo." "Não estou feliz, Luca", respondeu ele, com calma. "Mas talvez fosse necessário." "Necessário?" Luca deu uma risada amarga. "Sabe o que é necessário? Era você ter administrado direito o dinheiro. Era você não ter perdido tudo. Isso, sim, era necessário." Roberto Carlos fechou os olhos por um instante, respirando fundo. "Eu cometi muitos erros. Mas não foram só financeiros." "Ah, claro", ironizou Luca. "Agora a culpa é minha também." "Você gastou como se o mundo fosse um cassino infinito", respondeu o pai. "Eu deixei. Isso também é culpa minha." O silêncio que se seguiu foi pesado. Luca sentou-se no chão, encostado na parede, e pela primeira vez percebeu que o pai também parecia exausto, com as mãos calejadas, o ombro levemente dolorido, uma mancha roxa se formando no braço. "Que tipo de trabalho você fez hoje?" perguntou ele, quase sem querer. "Carregar sacos, descarregar caminhão, subir e descer escadas", respondeu Roberto Carlos, como se estivesse falando de algo comum. "Estão te tratando como qualquer um." "Eu sou qualquer um, Luca. A diferença é que eu demorei para perceber isso." Luca virou o rosto, incomodado com a resposta. Na cabeça dele, o pai ainda era a estrela, o ídolo, o homem que tinha tudo. Vê-lo falar assim era quase uma agressão à imagem que sempre guardou. Nos dias seguintes, a rotina começou a se repetir de forma implacável.
Luca acordava cedo, com o corpo dolorido, acompanhava a mãe até o mercado, fazia tarefas que nunca imaginou fazer. Às vezes ajudava a descarregar caminhões de mercadorias, às vezes organizava caixas, às vezes apenas ficava de pé, ouvindo reclamações de clientes e comentários atravessados de outros trabalhadores. Em um desses dias, um homem prometeu pagar a ele por uma tarde de trabalho extra em um depósito próximo. Luca aceitou, vendo ali uma chance de mostrar que podia ganhar seu próprio dinheiro. Passou horas carregando caixas pesadas, respirando o pó que subia do chão, ouvindo gritos para que fosse mais rápido. Quando o sol começou a se pôr, ele se aproximou do responsável. "E aí, quanto deu?" "Deu nada", respondeu o homem, sem olhar para ele. "Você estava ajudando o pessoal do mercado. Se quiser reclamar, reclama com eles. Mas você disse que ia me pagar. Eu disse o que você queria ouvir. Agora some daqui, antes que eu mude de ideia e cobre por quebrar uma caixa." Luca ficou parado, com as mãos vazias, sentindo o estômago revirar de raiva e impotência. Pela primeira vez, alguém tinha simplesmente negado sua expectativa sem medo de quem ele era. Seu nome não significava nada ali. Quando chegou em casa naquela noite, Roberto Carlos estava sentado na porta, olhando para a rua escura. "Deu certo o trabalho extra?" perguntou o pai. "Não", respondeu Luca, seco. "O cara me passou para trás." "Isso acontece", disse Roberto Carlos. "E você acha normal?" Luca explodiu. "Acha normal ser enganado, tratado como lixo?" "Não é normal", respondeu o pai. "Mas acontece com muita gente. Às vezes, a gente só percebe o tamanho da injustiça quando sente na própria pele." Luca ficou em pé diante dele, ofegante. "Eu não nasci para isso." "Ninguém nasce para sofrer, Luca", respondeu Roberto Carlos. "Mas ou a gente aprende a lutar, ou o mundo passa por cima." Mais uma vez, Luca virou as costas e se afastou, incapaz de processar a mistura de verdade e dor que havia nas palavras do pai. Ele ainda se sentia uma vítima. Ainda acreditava que o universo estava sendo cruel demais com ele. Ainda achava que, em algum momento, tudo aquilo teria que acabar como um mau sonho. Numa noite chuvosa, ele decidiu sair de casa sem avisar. A rua estava molhada. Os postes iluminavam poças d'água que refletiam a cidade cansada. Ele caminhou sem rumo, passando por bares cheios de trabalhadores que bebiam depois de um dia duro, por crianças que ainda brincavam na calçada, por vendedores ambulantes recolhendo suas coisas. Entrou em um bar pequeno, de esquina. O cheiro de fritura e cerveja antiga preenchia o ambiente. Alguns homens assistiam a um jogo de futebol na televisão pendurada no alto. "Uma cerveja", pediu, aproximando-se do balcão. "Paga como?" perguntou o balconista, sem rodeios. Luca enfiou a mão no bolso e encontrou apenas algumas moedas que tinha guardado do pouco que a mãe dividirá com ele no mercado. Colocou tudo sobre o balcão. O homem olhou para o dinheiro, depois para ele. "Isso mal paga um refrigerante pequeno." "Cerveja, não." Os homens ao lado riram discretamente. Luca pegou as moedas de volta com rapidez, o rosto queimando. "Esquece." Saiu do bar e voltou para a chuva. Caminhou mais um pouco até as pernas cansarem. Se abrigou embaixo de uma marquise e se sentou, abraçando os joelhos. O vento frio atravessava seu moletom fino. Ele olhou para as mãos, para a rua, para a noite que parecia não ter fim. Pela primeira vez, sentiu medo de um jeito diferente. Não o medo de perder status, ou de ser exposto nos stories de alguém, mas o medo verdadeiro de não saber como seria o dia seguinte, de não ter certeza de que conseguiria comer, de não saber se teria como ajudar a pagar o aluguel, de não saber quem ele era sem o sobrenome do pai. Quando finalmente voltou para casa, já de madrugada, encontrou a mãe sentada à mesa da cozinha, com uma conta aberta à sua frente e os olhos vermelhos. "Você estava onde?" ela perguntou, sem levantar a voz. "Por aí", respondeu ele, jogando o corpo numa cadeira. Ela empurrou o papel em direção a ele. "O aluguel vai atrasar." Ele leu o valor, sentindo a garganta apertar. "E se atrasar?" "Se atrasar muito, a gente precisa sair daqui também." Luca olhou ao redor. A casa, que para ele parecia tão simples e desconfortável, para a mãe ainda era um abrigo. A ideia de perder aquilo também fez algo dentro dele se mexer. Ele não pediu desculpa. Não prometeu nada. Não sabia como. Apenas ficou em silêncio, com os olhos fixos na mesa. Naquela noite, pela primeira vez, ele não discutiu com Roberto Carlos. Não o acusou de nada. Não gritou.
Quando se deitou no colchão fino, os músculos queimando de cansaço, a cabeça cheia de pensamentos confusos, ficou alguns minutos olhando para o teto escuro. Antes, ele adormecia pensando em festas, em viagens, em compras, em fotos, em likes. Naquele momento, adormeceu pensando em outra coisa. Como faria para sobreviver ao dia seguinte? E, mesmo sem perceber, esse pensamento foi o primeiro passo, ainda tímido, de uma mudança que ele ainda não estava pronto para enxergar. O cansaço já não era mais apenas físico. Ele se tornará um peso constante nos ombros de Luca, algo que não desaparecia nem quando o corpo descansava por algumas horas. A rotina havia se transformado em uma sequência interminável de dias iguais. Acordar cedo, trabalhar até doer, voltar para casa em silêncio, dormir mal, acordar de novo. O dinheiro mal dava para o básico. A mãe emagrecera visivelmente. As mãos, já calejadas, estavam sempre trêmulas no fim do dia. Roberto Carlos chegava cada vez mais tarde, sempre sujo de poeira, com os ombros caídos, os olhos carregados de um cansaço profundo que não era apenas físico. Ninguém reclamava em voz alta, mas a falta de palavras não diminuía o peso do que viviam. Naquele dia, o calor estava insuportável. O sol parecia ter descido mais perto da terra, queimando o asfalto, as paredes, a pele. A mãe de Luca saiu cedo para o mercado, como sempre. Ele ficou em casa para ajeitar algumas coisas e depois iria encontrá-la mais tarde para ajudá-la no fim do expediente. Por volta do meio-dia, o telefone antigo da casa começou a tocar. Luca atendeu sem imaginar que, a partir daquele instante, nada mais seria como antes. Luca, a voz do outro lado estava ofegante. É do mercado. Sua mãe caiu. O coração dele disparou. Caiu como? Ela desmaiou. Chamaram uma ambulância. Estão levando ela para o hospital municipal. Luca sentiu o chão sumir sob os pés. Não perguntou mais nada. Apenas saiu correndo. As ruas pareciam mais longas do que nunca. O semáforo, mais lento. As pessoas, obstáculos. O ar, pesado demais. Cada passo era uma luta contra o próprio medo. Quando chegou ao hospital, encontrou um corredor cheio, pessoas sentadas no chão, gemidos, choros, enfermeiros passando apressados. Viu a mãe sendo empurrada em uma maca, pálida, com os olhos fechados. "Mãe!" gritou, tentando se aproximar. Uma enfermeira o impediu. Só familiares diretos depois da triagem. "Eu sou o filho", disse, quase sem voz. "Espera ali." Os minutos seguintes foram os mais longos da vida de Luca. Ele andava de um lado para o outro, as mãos suadas, o peito apertado. Pela primeira vez, o medo não tinha a ver com dinheiro, nem com status, nem com orgulho. Tinha a ver com perder alguém de verdade. Depois de um tempo que ele não foi capaz de medir, um médico chamou seu nome. Sua mãe teve uma queda de pressão grave, exaustão extrema e princípio de desidratação. Ela precisa ficar internada para observação. Luca respirou aliviado por um segundo. Ela vai ficar bem? Se receber os cuidados adequados, sim. Mas precisamos regularizar a internação. Regularizar como? Documentação e custos. Algumas despesas precisam ser pagas para que o tratamento continue sem interrupção. O coração de Luca voltou a disparar. Quanto? O médico disse o valor com naturalidade. Para Luca, aquele número soou como algo impossível. Eu não tenho isso. Então tente falar com algum familiar, respondeu o médico, já se afastando. Luca ficou parado, sem saber o que fazer. Tentou ligar para Roberto Carlos. O telefone chamou. Chamou. Nada. Ele saiu do hospital correndo. Foi atrás de conhecidos antigos. Bateu na porta de pessoas que, até pouco tempo atrás, o chamavam de irmão, de parceiro, de amigo. Em cada casa, a mesma resposta. Agora não dá. Tô cheio de problemas. Depois a gente vê isso. Depois virou nunca. No fim da tarde, com o céu já começando a escurecer, Luca voltou para o hospital com os olhos inchados, as mãos vazias, o peito pesado de vergonha e desespero. Sentou-se em um banco do corredor e apoiou o rosto nas mãos. Ele não tinha dinheiro. Não tinha crédito. Não tinha influência. Não tinha nada. Quando a enfermeira veio avisar que seria necessário efetuar o pagamento inicial, algo dentro dele se quebrou de vez. Luca se levantou e, sem perceber, caiu de joelhos diante da mulher. "Por favor." Sua voz saiu falhada. "Por favor, não parem o tratamento da minha mãe. Eu vou conseguir o dinheiro."
Eu prometo. Eu faço qualquer coisa. As pessoas ao redor olharam. Algumas com pena. Outras com curiosidade. Outras com indiferença. A enfermeira se agachou à frente dele e falou com firmeza, mas sem crueldade. Ninguém aqui quer que sua mãe sofra. Mas precisamos seguir os protocolos. Tente resolver o mais rápido possível. Luca saiu do hospital sem sentir as próprias pernas. Do outro lado da cidade, Roberto Carlos descarregava sacos pesados em um galpão improvisado. O suor escorria incessante pelo rosto. As mãos, machucadas, tremiam discretamente. Quando fez uma pausa para beber água, um colega se aproximou. Seu telefone tá tocando faz tempo. Roberto Carlos pegou o aparelho com as mãos sujas de poeira. Viu dezenas de chamadas perdidas de Luca. Ele sentiu um aperto no peito. Ligou de volta imediatamente. Pai. A voz de Luca do outro lado era um fio. Mãe tá no hospital. Ela desmaiou. Eu não tenho como pagar. Roberto Carlos fechou os olhos. Em que hospital? No municipal. Eu já estou a caminho. Ele não explicou mais nada. Apenas saiu. Foi direto até um pequeno quarto que dividia com outros trabalhadores. Abriu uma velha caixa de metal guardada no fundo do armário. Lá dentro, enrolado em um pano gasto, estava um relógio. Não era apenas um relógio. Era um dos poucos objetos que ainda restavam de sua antiga vida. Um presente recebido no auge da carreira, em um dos momentos mais importantes de sua trajetória. Roberto Carlos ficou alguns segundos olhando para aquele objeto. Depois fechou a caixa. Saiu novamente, agora com o relógio no bolso. No hospital, Luca estava sentado no mesmo banco onde havia se ajoelhado horas antes. Quando viu o pai entrar apressado pelo corredor, levantou-se de imediato. Onde você estava? Ele perguntou, com a voz carregada de mistura de raiva e alívio. Eu tentei falar com você o dia todo. Eu estava trabalhando. Enquanto a mãe estava morrendo. Ela não está morrendo, respondeu Roberto Carlos com firmeza. E nós vamos cuidar disso. Ele foi até o balcão da administração. Falou baixinho com a atendente. Tirou o relógio do bolso e o colocou sobre o balcão. A mulher olhou para o objeto, surpresa. Isso vale bastante. Pela minha esposa, vale tudo. Pouco tempo depois, o pagamento inicial foi efetuado. Quando Luca entendeu o que tinha acontecido, algo dentro dele se rompeu de vez. Você vendeu aquilo? Perguntou, com a voz embargada. Roberto Carlos apenas assentiu. Luca saiu para o corredor. Sentou-se no chão. Cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar como nunca havia chorado antes. Não era apenas pelo medo de perder a mãe. Era pela vergonha de si mesmo. Era por perceber, de forma brutal, o tamanho da distância entre quem ele havia sido e quem seu pai estava sendo naquele momento. Naquela noite, Luca dormiu em uma cadeira dura no corredor do hospital. A cabeça apoiada na parede fria. A respiração irregular. O corpo exausto. Mas, pela primeira vez, o sono veio acompanhado de algo diferente. Remorso. Nos dias seguintes, a mãe permaneceu internada. Luca não saiu de perto dela. Aprendeu a segurar sua mão, a ajudá-la a beber água, a ajeitar o travesseiro. Aprendeu o valor de gestos que antes jamais teria percebido. Quando precisou sair para comprar algo, Luca se viu contando moedas com cuidado, escolhendo o que podia comprar e o que precisava deixar para depois. Roberto Carlos continuava trabalhando todos os dias, sem faltar. Certa manhã, Luca o encontrou lavando as mãos manchadas de graxa em uma pia do hospital. Eu nunca imaginei que você faria isso, disse, baixo. Nem eu, respondeu o pai. Mas fiz. Por quê? Roberto Carlos o encarou. Porque amar alguém é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando dói. Luca engoliu em seco. Naquela semana, quando finalmente a mãe recebeu alta, Luca acompanhou até a saída do hospital com cuidado que jamais tivera antes. Ajudou-a a subir no ônibus. Segurou as sacolas. Andou devagar para acompanhar seus passos ainda fracos. Em casa, naquela noite, ele preparou a própria comida pela primeira vez. Algo simples, mas feito com as próprias mãos. Ficou sem sal. A mãe disse, sorrindo fraco. Da próxima vez eu acerto, respondeu ele. Quando se deitou, Luca não pensou mais apenas em sobreviver. Pensou em mudar. Pensou em ser diferente. Pensou em não ser mais o homem que quase perdeu tudo por não dar valor a nada.
E, mesmo sem saber, naquela noite ele havia dado o primeiro passo verdadeiro para se tornar alguém novo. O quarto ainda estava em silêncio quando Luca abriu os olhos naquela manhã. O céu visto pela pequena janela estava limpo, de um azul quase tímido, como se anunciasse algo diferente. Ele ouviu o som da respiração tranquila da mãe no outro cômodo e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu alívio. Ela estava melhor. Ainda fraca, ainda se recuperando, mas viva. Luca levantou devagar, foi até a cozinha e preparou o café. Não havia muito, pão simples, um pouco de manteiga, café ralo. Mas arrumou tudo com cuidado, como nunca tinha feito antes. Quando a mãe apareceu à porta, apoiando-se na parede, ele sorriu. Bom dia, mãe. Ela olhou com estranheza por alguns segundos, como se ainda estivesse se acostumando com aquele novo filho diante de si. Bom dia, meu filho. Ela se sentou com dificuldade. Luca puxou a cadeira para ela, colocou a xícara em suas mãos. Hoje é seu aniversário, ele disse, com um sorriso tímido. Ela regalou os olhos, surpresa. Você lembrou? Eu nunca vou esquecer de novo. Ela sorriu com os olhos marejados. Não precisa de nada, Luca. Só de vocês comigo. Ele assentiu. Mas por dentro, sentia que aquele dia precisava ser diferente. Roberto Carlos entrou na cozinha logo depois, ainda com roupa simples de trabalho. Parou à porta por um instante, observando a cena em silêncio. Havia algo no ar que ele também sentia, uma mudança invisível, mas profunda. Eu já volto, ele disse, pegando as chaves. Vai trabalhar hoje também? A mãe perguntou. Roberto Carlos hesitou por um segundo. Vou resolver algumas coisas. Ele saiu. Luca passou o dia cuidando da mãe. Preparou o almoço, mesmo errando no tempero. Limpou a pequena sala. Abriu as janelas para o sol entrar. No meio da tarde, ouviu um barulho diferente vindo da rua. Não era o caminhão velho de sempre. Eram carros. Muitos carros. Parados em frente à casa. Luca franziu a testa e foi até a porta. Abriu devagar. Seu coração quase parou. Carros de luxo. Câmeras. Pessoas bem vestidas. O mesmo tipo de imagem que fazia parte do seu antigo mundo. O que é isso? Ele murmurou, atônito. Antes que pudesse entender, o portão se abriu e Roberto Carlos entrou, agora vestindo um terno simples, mas elegante. Atrás dele vinham homens de terno, um antigo advogado da família, o antigo motorista e até o velho porteiro da mansão. A mãe de Luca, ao ver aquilo, levou a mão ao peito. Roberto, o que está acontecendo? Ele respirou fundo. Hoje é o seu aniversário. E também é o dia em que a verdade precisa aparecer. Luca sentiu as pernas tremerem. Verdade? Que verdade? Roberto Carlos caminhou até o centro da sala. Olhou para a esposa. Depois, para o filho. Nós nunca estivemos falidos. O silêncio foi absoluto. Luca arregalou os olhos. O ar travou nos pulmões. O quê? As contas nunca foram bloqueadas de verdade. Os bens nunca foram penhorados. Nada foi tomado. Tudo aquilo foi uma encenação. Luca deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco invisível. Você mentiu pra gente? Eu encenei a queda, respondeu Roberto Carlos. Porque antes disso, eu tinha falhado como pai. Falhado? Luca gritou, com a voz tremendo. Você me fez passar fome. Você fez a mamãe desmaiar de tanto trabalhar. Você me fez me ajoelhar num hospital. Sim, ele respondeu, com a voz firme, ainda que os olhos estivessem marejados. Porque eu precisava que você sentisse o que a vida realmente é quando o dinheiro não protege mais. Eu precisava arrancar você do mundo de ilusão que eu mesmo criei. Luca balançava a cabeça em negação, os olhos cheios de lágrimas. Você destruiu tudo. Não, disse Roberto Carlos. Eu tentei destruir a sua versão vazia, para salvar o homem que você poderia se tornar. Nesse momento, o antigo advogado deu um passo à frente. Luca, seus bens, seus carros, a casa, tudo foi preservado. Seu pai apenas os afastou temporariamente do seu alcance. O antigo motorista se aproximou. A mansão está exatamente como estava, senhor. O mundo girou diante dos olhos de Luca. Ele olhou para as próprias mãos. As mãos que agora carregavam marcas de caixas, de trabalho, de esforço. As mãos que aprenderam a segurar moedas com cuidado. As mãos que seguraram a mão da mãe no hospital. Tudo aquilo foi verdade.
mesmo sendo uma mentira. E o relógio? Ele perguntou, com a voz quebrada. O relógio que você vendeu no hospital. Aquilo também foi encenação? Roberto Carlos abaixou os olhos por um segundo. Aquilo foi real. Lucas sentiu o nó na garganta apertar até doer. Então você realmente sofreu. Sim. Luca começou a rir, mas era um riso atravessado de choro. Você é cruel. Eu precisei ser, respondeu Roberto Carlos. Porque o mundo lá fora não é gentil com quem não aprende. Lucas se aproximou lentamente. Cada passo parecia pesar toneladas. Quando chegou diante do pai, as pernas falharam. Ele caiu de joelhos no chão. Me perdoa. Ele chorou aberto. Me perdoa por ter te chamado de fracassado. Me perdoa por nunca ter enxergado a nossa família. Me perdoa por ter vivido como se tudo fosse eterno. Roberto Carlos se ajoelhou diante dele. Levanta, Luca. Eu fui um monstro. Você foi um menino que nunca aprendeu o valor das coisas. Ele respondeu. Mas agora você aprendeu. Luca levantou-se em um impulso e abraçou o pai com força, como nunca havia abraçado antes. Um abraço longo, quebrado, apertado, onde os dois choraram em silêncio. A mãe os observava, chorando também. Naquele instante, não havia mais mentira, nem encenação, nem castigo. Só a verdade. Nos dias que se seguiram, a vida começou a mudar de novo. Mas agora mudava de dentro para fora. Luca voltou à antiga casa apenas para buscar suas coisas. Mas não voltou a viver como antes. Recusou-se a usar os carros de luxo. Recusou-se a gastar como fazia. Pediu ao pai que o deixasse continuar trabalhando. Eu não quero esquecer o que vivi. Roberto Carlos concordou. Meses depois, Luca abriu um pequeno projeto social no mesmo bairro onde havia aprendido a trabalhar. Um espaço simples, mas vivo, para ajudar jovens que, como ele antes, estavam perdidos entre ilusões e escolhas erradas. Ele mesmo atendia. Ele mesmo limpava. Ele mesmo ensinava. E, toda vez que contava sua história, não falava de dinheiro. Falava de queda, de humilhação, de vergonha, de amor, e de um pai que teve coragem de deixá-lo cair, para que pudesse aprender a se levantar. Numa tarde qualquer, enquanto fechava o portão do projeto, Luca viu Roberto Carlos parado na calçada, observando em silêncio. Tá orgulhoso, pai? Ele perguntou. Roberto Carlos sorriu. Eu sempre estive. Só precisava que você descobrisse que podia ser mais do que um herdeiro. Luca sorriu de volta. Você não fingiu destruir a minha vida. Eu salvei. O sol se punha lentamente atrás das casas simples. E, pela primeira vez, Luca sentiu que o futuro não precisava ser comprado. Precisava ser construído. Com esforço. Com humildade. Com verdade. Porque o dinheiro pode sustentar um corpo. Mas só o trabalho e o amor constroem um homem.